Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Louvado seja Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos conversar com o Senhor mais uma vez, pedindo a direção do Espírito Santo para a palavra que será pregada. Deus, em nome de Jesus e na força do Espírito Santo, Senhor, é que nós nos encontramos aqui, reunidos como a Tua igreja, com o coração desejoso, Senhor, de ouvir a Tua palavra, que é pura, perfeita, infalível, que por si só já fala muito ao nosso coração, Senhor. Nós queremos Te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha a nós, dando clareza, compreensão, entendimento e discernimento da Tua palavra, para que nós sejamos, como esse texto diz, ramos da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. É assim que nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou a videira verdadeira, diz o Senhor Jesus, num momento crítico da sua história, do seu ministério. Porque Jesus fala essa verdade nos últimos dias do seu ministério, reunido com os seus discípulos, muito provavelmente aqui, ou muito certamente, no contexto da última ceia, onde Jesus institui a nova aliança, baseada no seu sangue. Os últimos dias do Senhor Jesus haviam chegado neste mundo, e brota no coração dos discípulos uma série de emoções, de expectativas, do que vai acontecer, do que vai ser do nosso futuro, do que será do nosso ministério, e tudo que nós vivemos até agora, o que vai ser? Muito semelhante às perguntas que hoje nós também fazemos. O que vai ser do nosso futuro? O que vai ser da nossa vida? E esses homens aqui não eram pessoas diferentes de nós, muito pelo contrário, eram gente simples, muitos deles pescadores, muitos deles cheios de problemas e confusões nas suas vidas, chamados por Jesus com o propósito de servir. Deixaram todas as coisas para servir aquele que é a videira verdadeira. Jesus chama esses 12, lava os pés deles e diz: olha, o que eu estou fazendo aqui com vocês, lavando o pé de vocês, é a essência do reino de Deus. Eu estou aqui neste mundo, o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus lava os pés dos discípulos, ele vira para esses homens que estão na última ceia e diz: um de vocês vai me trair. Jesus dá um novo mandamento e diz para eles: olha, vocês que conhecem a lei de Deus, saibam de uma coisa, um novo mandamento eu vos dou:
Vocês precisam amar ao Senhor de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as energias e forças dos corações de vocês. É assim que vocês têm que se portar para com Deus. Jesus conforta os seus discípulos que estão prestes a encarar o vale do Getsêmani, os acontecimentos que vão resultar na prisão do Senhor Jesus. E Jesus vira para eles e diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas preparadas para vocês. Se assim não fosse, não teria dito isso para vocês. Mas o meu caminho, a minha hora se aproxima, e eu estou indo na frente de vocês, e vou para junto de meu Pai, e quando eu for, eu vou preparar lugar para a vida de vocês. Jesus conforta os seus discípulos com relação à vida eterna deles, o que será do futuro. Mas Jesus diz que ainda para o presente, eles podem ter esperanças e alegrias, porque Jesus aqui também, Ele promete outro Consolador. Ele diz: quando eu for para junto do Pai, eu vou deixar com vocês outro Consolador, o Espírito da verdade, que muitos não conheceram ainda, mas Ele virá sobre vocês, será derramado sobre vocês, e o Espírito Santo vai mostrar a vocês como é que vocês têm que andar com Deus, porque Ele vai convencer o coração de vocês da verdade, da justiça, do pecado, do juízo, da ira de Deus, daquilo que um servo de Deus precisa ter na sua vida para andar como Jesus andou. E essa é uma oportunidade que Jesus encontra, usando essa história, essa figura, essa alegoria da videira, basicamente para dizer aos discípulos: permaneçam comigo. Vocês que já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado a vocês, o negócio de vocês agora é manter a chama acesa no coração de vocês, é não se desviarem, é permanecerem comigo. E Jesus repete isso várias e várias vezes nessa palavra. Não sejam como Judas Iscariotes, o traidor está anunciado, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos das autoridades judaicas, das autoridades romanas, mas vocês não imitem Judas me traindo, permaneçam comigo e eu vou permanecer com vocês. Aí Jesus entra nessa história de videira, de agricultor, de ramos, dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, é o agricultor, todo ramo que estando em mim, o Pai limpa, para que dê mais fruto ainda. Todo ramo que dá fruto, ele recebe do Pai essa bênção, mas o ramo que não dá fruto é cortado fora e é tirado ao fogo. E por que, irmãos, Jesus se dirige dessa forma aos seus discípulos? Jesus era um pregador fiel, ele falava a palavra de Deus, ele tinha compromisso com o que o Pai mandou ele falar neste mundo. Mas Jesus também era um pregador relevante, ele sabia do texto, ele sabia do contexto, ele conhecia a palavra, mas conhecia as necessidades do coração dos seus ouvintes, especialmente daqueles 12 que por tanto tempo andaram seguindo a Jesus, deixando todas as coisas. A videira é uma planta que faz parte da cultura de Israel. No Antigo Testamento, nós vemos a videira ser usada muitas e muitas vezes nos Salmos, para representar o próprio povo de Deus. Exemplo disso, o Salmo 80 diz que Deus trouxe do Egito uma videira e plantou na terra prometida para frutificar e ser bênção para as nações. É assim que os salmistas descrevem o povo de Deus. Aí Jesus está dizendo: o povo de Israel era uma videira, mas eu sou a videira verdadeira. O povo de Israel foi chamado por Deus, mas falhou na aliança.
se rendeu aos ídolos, foi para o exílio, voltou do exílio, continuou pecando e errando com Deus, mas aqui está aquele que na sua própria vida é uma videira de verdade, é uma videira que não falha, que não deixa de dar frutos, é uma videira que uma vez plantada não desobedece os mandamentos do Pai. E eu estou falando do Senhor Jesus, com a sua própria vida, com a sua própria obra, com o seu próprio ministério. E aí, meus irmãos, o nosso Senhor começa a exortar os seus discípulos, dizendo: permaneçam em mim. E várias vezes esse verbo aparece: permaneçam em mim. Vocês querem ter vida? Permaneçam em mim. Vocês querem saber o que é adoração de verdade? Antes de tudo, vocês precisam entender que vida para com Deus não é bater um cartão religioso numa igreja, não é a gente ter um nome de crente meramente, mas é principalmente relacionamento sério com o Senhor Jesus Cristo, Rei e Salvador das nossas vidas. Quando Ele entra em nossos corações, a nossa vida muda, os nossos princípios mudam, os nossos ídolos são derrubados pelo poder do Evangelho, e nós somos chamados não para sermos meros contempladores do reino, de só nos admirarmos com o que Jesus fez há 2000 anos atrás, mas isso se reflete hoje em serviço ao Senhor, em mudança de vida, em boas obras, em certeza de salvação e em santidade para com Deus. Quais são os frutos, meus irmãos, nessa manhã, dessa união com Cristo? Se estar unido com Jesus é uma grande necessidade de todos nós. É certo que Jesus está nos mostrando aqui que a vida com Deus produz consequências, transformações e mudanças na nossa vida. Jesus nos mostra que quem está unido com Ele apresenta na sua vida uma produtividade espiritual. O Senhor Jesus diz que Ele mesmo é a videira verdadeira. O seu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, mas quem dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. O que Jesus está dizendo para mim e para você, é que se nós somos crentes de verdade, antes de nós sermos crentes, antes de nós sermos membros de igreja, antes de nós sermos presbiterianos, nós precisamos ser ramos de Cristo, ramos da videira verdadeira, gente que se alimenta da árvore, gente que busca o manancial de vida, que é o Senhor Jesus, e isso torna a nossa vida, meus irmãos, produtiva espiritualmente. A nossa espiritualidade com Deus, ela cresce no relacionamento com Deus. Jesus diz então para eles: vocês, já que vocês estão limpos por causa da palavra que eu tenho pregado, verso 4, permaneçam em mim e eu vou permanecer com vocês. Veja que isso aqui é um relacionamento mútuo. Permaneçam em mim, andem comigo, vivam comigo, tenham vida de oração comigo. Se vocês fizerem isso, eu vou permanecer em vocês, por pura graça, sem pedir nada em troca, sem cobrar nada, sem exigir sacrifícios, sem exigir depósito, sem exigir penhor da alma de vocês. Eu mesmo vou habitar todos os dias no coração de vocês, diz o Senhor Jesus para nós. Meus irmãos, o que é dar frutos? Como diz Jesus aqui, o Pai limpa para que a gente dê mais fruto ainda. Dar frutos, meus irmãos, é nós uma vez permanecendo em Cristo, nós com a nossa própria vida correspondermos à graça de Deus, nos preparando para estar com Ele todos os dias, mudando as nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas prioridades de vida, o nosso amor para com Deus. Tudo isso é transformado, tudo isso se produz na vida. Deus nos chamou para serviço,
Deus nos chamou para sermos servos dele, com base no fato de que ele habita conosco. Olha o que Jesus diz no verso de número 8: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem o quê? Muito fruto. O Pai de nosso Senhor Jesus é glorificado quando nós não apenas damos frutos, mas que damos muito fruto. O nosso Senhor Jesus diz: aquele que crê em mim, coisas maiores ainda fará. Jesus fez muitas coisas nesse mundo, operou milagres, operou sinais, pregou a palavra, expulsou demônios, libertou pessoas do cativeiro do pecado, mas ele disse para mim e para você: se você crê em mim e permanece em mim, coisas maiores ainda a igreja de Deus há de fazer. Nós somos chamados, irmãos, para fazermos com a nossa vida um santuário de Deus, mas também para sermos pessoas que se movimentam na direção de Deus. Há pessoas que reconhecem o sacrifício do Senhor Jesus, Ele com a sua vida, com a sua obra. Ele é o exemplo disso. Ele foi fiel a Deus de tal forma, ele permaneceu com o Pai até o fim, até ir para a cruz. Na cruz de Cristo, o Pai não permaneceu com ele, antes o abandonou para que ele sofresse a nossa morte. Mas como a gente sabe, Cristo venceu a morte, ele ressuscitou dos mortos, para dizer a mim e a você, que se nós queremos andar com Cristo, os frutos dessa união resultam para nós em produtividade espiritual de vida. Como é que anda a nossa espiritualidade, meus irmãos? Como é que anda a nossa vida com Deus nesses dias de tantas urgências, de tantos medos, de tanta correria com as coisas da vida? Será que temos andado com Cristo? Ou será que nós precisamos ainda aprender o que é o reino de Deus, o que é submissão diante do Senhor nas nossas vidas? Jesus diz para mim e para você que quando damos frutos, nós somos ramos dessa videira verdadeira. Mas Jesus também nos diz no verso 7 que até as nossas orações mudam. Veja na sua Bíblia aí o versículo 7 o que diz. Verso 7, Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e isso será feito. A oração do crente se torna uma oração efetiva quando a gente busca estar com Cristo. Só que a gente precisa entender uma coisa: o que Jesus não está dizendo no versículo 7? Jesus não está dizendo para mim e para você que quando falamos com o Senhor, Deus está obrigado a fazer aquilo que a gente quer. Vamos ler de novo o verso 7. Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, isso vai acontecer. Mas o que Jesus está dizendo então? Que a vontade do crente é decretada no céu? Ou é a vontade do Senhor que se cumpre na terra? O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que quando nós permanecemos em Cristo, nós aprendemos a orar como convém. Nós alcançamos sabedoria, nós alcançamos discernimento para as nossas vidas, e a gente aprende a orar pedindo a vontade do Senhor para nós. A gente permanece em Cristo e as palavras dele permanecem em nós. A gente entende que quem controla a nossa vida é Deus, que os propósitos do Senhor são maiores do que os nossos, que os pensamentos do Senhor são elevadíssimos e muito sublimes, se comparados à nossa visão pequena de vida. Então, quando nós oramos ao Senhor e pedimos a Ele o que quer que a gente peça, nós recebemos de Deus
resposta. Já pensou o que isso significa? Todas as vezes que oramos, quando nós estamos unidos com Cristo, as nossas orações são respondidas de acordo com a vontade de Deus, e a gente se alegra com isso, que a gente se agrada com isso. Nós não temos poder, meus irmãos, para determinar qualquer coisa. Muitas pessoas nesses dias, às vezes em nome de uma fé robusta, se dirigem a Deus dizendo: ah, Senhor, eu proíbo que aconteça, eu decreto que isso aconteça, eu determino que isso aconteça. Que coisa terrível, irmãos. É Deus quem está sentado no seu trono e nós recebemos a sua vontade. O que Jesus está dizendo é que quem anda nos caminhos dele, quem vive com ele, quem permanece com ele, aprende que no fim das contas, muitas coisas que pedimos a Deus, Deus vai dizer não, para que a gente se enquadre na vontade dele. Muitas coisas que às vezes a gente entende que é o melhor para as nossas vidas, lá na frente descobrimos que Deus às vezes parece demorar a sua providência para que a gente então aprenda o significado de perseverar com Cristo. Mas perceba, permanecendo em Cristo, sendo ramos dessa videira verdadeira que é Jesus, Ele nos ensina a orar como convém. O apóstolo Paulo em Romanos diz que o Espírito Santo de Deus nos dá assistência nas nossas fraquezas, e as nossas fraquezas consistem em nós não sabermos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira e com gemidos inexprimíveis, corrigindo as nossas orações, aperfeiçoando o nosso relacionamento com Deus. A oração efetiva é um fruto da união com Cristo. E quando nós nos ajoelhamos todos os dias para falar com Jesus, o que nós pedimos para Ele? Que Ele cumpra os nossos planos ou cumpra os planos dele? Como tem sido a sua oração essa semana? Senhor, faça a minha vontade no céu, ou Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quem está unido com Cristo também, meus irmãos, alcança na sua vida plenitude de alegria. Jesus diz no verso de número 11, veja na sua Bíblia: tenho-lhes dito estas coisas. Que coisas? Tudo isso que Jesus explicou. Permaneçam em mim, andem comigo, entendam o que é o reino de Deus. Mas eu tenho dito estas coisas para que o meu gozo ou a minha alegria esteja no coração de vocês, e a alegria de vocês seja uma alegria completa. Você é uma pessoa feliz na sua vida? Porque o que Jesus está prometendo aqui, meus irmãos, que todo aquele que anda com Ele de verdade, todo aquele que permanece com Ele todos os dias, recebe dele a bênção de se alegrar todos os dias, com alegria que é bem diferente da alegria que esse mundo ensina. A alegria que esse mundo ensina consiste em você estar bem quando as coisas estão bem. A alegria que esse mundo ensina é viver sem sofrimento. Você tem que fugir dos seus sofrimentos. A alegria que esse mundo ensina é nós nos priorizarmos acima de tudo. Nós somos o centro desse mundo, nós somos a pessoa mais importante do planeta. Que tolice, que perda de tempo. Olha o que Jesus diz: se vocês permanecem em mim, o fruto disso, dessa união comigo, é que vocês vão viver felizes e alegres sempre na vida de vocês, porque o gozo, a alegria que Jesus promete é uma alegria completa, e além de todas as circunstâncias, queridos,
A palavra de Deus nunca nos prometeu ausência de sofrimento. A palavra de Deus não diz que se eu e você recebermos a Jesus na nossa vida, a nossa vida vai ficar melhor. Pelo contrário, receber a Cristo muitas vezes implica perseguição. Receber a Cristo implica que provações agora surjam para que os nossos pecados sejam confessados a Jesus e a gente sofra e chore por causa dos nossos erros diante de Deus. É como diz aquela frase: desde que Jesus entrou na minha vida, eu nunca mais pequei em paz. Desde que Jesus me alcançou, nunca mais eu tive paz, nunca mais eu tive uma vida livre, no sentido de eu fazer o que eu quero. Agora o que manda no meu coração é a lei de Deus e é o reino de Cristo. Mas perceba, meus irmãos, essa alegria que Jesus fala aqui é a certeza de que uma vez unidos a Jesus, nós temos condições de suportar todas as coisas neste mundo, porque o nosso Senhor suportou. A alegria que Jesus prega aqui, dizendo: se vocês estiverem comigo, eu tenho dito essas coisas para que a alegria de vocês seja completa. Isso é a própria certeza do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso não alegra você, não? Cristo morreu pelo seu pecado. O que pode nos alegrar mais nessa vida? O Evangelho que nos alcançou. A palavra de Deus diz, os anjos dizem, é uma boa nova de grande alegria. É isso que os anjos falam para os pastores lá em Lucas: eis que eu trago para vocês uma boa nova de grande alegria para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi Jesus, o Salvador, o Messias. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito Santo na nossa vida é alegria em Deus. O mandamento do Senhor para a nossa vida é alegrarmos. Alegrai-vos sempre no Senhor. E enchermos a nossa mente, o nosso coração das verdades espirituais que Cristo nos dá. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria em vocês seja completa. Meus irmãos, nós não precisamos de ausência de sofrimento para sermos felizes. Nós não precisamos de drogas para sermos felizes. Nós não precisamos de bênçãos de Deus para sermos alegres e felizes. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Se você tem Jesus no seu coração, você é uma pessoa feliz. Se você não o tem no seu coração plenamente, você será sempre triste e sempre vazio nas suas buscas. Nós somos pessoas felizes e alegres no reino de Deus. A união com Cristo traz felicidade para a gente, traz alegria, traz certeza de salvação, traz esperança, porque o Senhor Jesus vai voltar para nos levar para sempre para o seu reino celestial. Como que eu e você vivemos isso, meus irmãos? Como a gente vive essa união com Cristo, permanecendo com Ele e desfrutando desses frutos dessa união? Nós precisamos entender que é Cristo quem propõe essa aliança, é Cristo quem propõe essa união, é Ele quem toma a iniciativa de buscar a nós e de se relacionar conosco, e essa graça maravilhosa de Deus precisa despertar o nosso coração hoje, para que hoje a gente contemple a presença de Cristo e a gente permaneça com Ele todos os dias, porque Ele nos promete estar conosco todos os dias. Cristo promete a mim e a você: eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E qual a promessa que você tem feito a Cristo? Não deveria ser: Senhor, eu também quero estar contigo todos os dias, até o fim da minha vida, ou até o fim deste mundo se socorrer.
Nós temos que assumir um compromisso com Jesus de vez, meus irmãos. Quando a gente vive para Cristo, em cima do muro a gente não pode ficar. É tudo ou nada com Jesus. Quem permanece nele e dá fruto, o Pai limpa para que dê fruto. Quem não permanece com Cristo, o Pai corta e lança no juízo, nas trevas. Essa é a ordem de Jesus: permaneçam comigo. E meus irmãos, isso não se trata de nós meramente cumprirmos regrinhas de vida e de comportamento moralistas, mas o que Jesus está dizendo é que quando nós recebemos em seu coração, a nossa vida é transformada pela graça de Deus, de tal forma que a gente não consegue tomar outro caminho, outra direção, outro horizonte, senão a vida com Cristo. E Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos nossa vida com Cristo de forma abundante, de forma pura, em santidade a esse Deus.